Boa noite, Feliz Natal. Que bom que nós temos a oportunidade de alguma forma, estarmos juntos nessa noite comemorando esse Natal. Que prazer estar com você na sua casa, com a sua família nesse momento. Obrigado pela honra de me ouvir. Eu quero lançar uma semente da palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Por que é Natal? Hoje nós comemoramos o Natal, mas só é Natal porque um dia um trono no céu ficou vazio, porque um dia Jesus se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder e de toda a sua majestade. Se esvaziou de um lugar ao lado do Pai, para vir se fazer homem como nós e nos resgatar. Criar um espaço para mim e para você no coração do Pai. É Natal, porque Jesus disse sim. E sabe mais por que é Natal? É Natal porque uma moça, uma jovem, uma menina, disse sim aos projetos de Deus, disse sim ao chamado de Deus e decidiu gerar no seu ventre os propósitos de Deus para este mundo. Ela entregou a sua vida e o seu destino para que o propósito de Deus se cumprisse. É Natal, porque um dia um homem venceu o orgulho e tornou-se pai de um menino que não foi gerado por ele. Sim, eu estou falando de José e Maria, dois jovens que decidiram abrir mão do seu destino, abrir mão dos seus planos, para que os planos de Deus se cumprissem na vida deles. Sempre que falamos do anúncio do nascimento de Jesus, nós lembramos muito de Maria, mas falamos muito pouco de José. Mas José foi uma figura tão central na educação, nos ensinos, nos princípios que foram fundamentados no coração de Jesus. E mais ainda, José foi um homem que entendeu o chamado de Maria. Ele entendeu o chamado de sua futura esposa. Ele protegeu o chamado dela, cuidou desse chamado e garantiu que ela não o cumprisse sozinha. Você, homem que está me ouvindo agora, você tem acreditado no chamado de sua mulher? Você tem se dado como resposta para compartilhar esse chamado com ela? Você, mulher que me escuta, você tem compartilhado do chamado que Deus tem na vida do seu marido e se dado como resposta junto com ele? Duas vidas, dois destinos mudados por algo muito maior. Glória a Deus por isso. Maria tão jovem, mas com um coração tão rendido e tão obediente. Nunca desprezem os jovens, porque Deus encontra neles corações rendidos. Ele encontrou em Maria a humildade suficiente para gerar o maior propósito de toda a história, o maior propósito e o maior projeto de Deus de toda a história, mas não se assenhorar dele. Ele encontrou em Maria uma pessoa que não buscou um lugar de destaque, mas que deu esse lugar a Jesus. Maria foi sempre, em toda a palavra de Deus, uma mulher de bastidores. Tudo que ela fazia apontava para Jesus. Ela não se assenhorou do seu filho. Ela não se assenhorou do projeto de Deus. Mas ela soube entregar no momento certo. São os homens que colocam Maria num lugar que a palavra de Deus nunca colocou. São os homens que colocam Maria num lugar que Jesus nunca colocou. Nunca foi o objetivo de Maria ser o centro do Natal, ser o centro das nossas vidas. O objetivo do coração do Pai foi sempre apontar para Jesus e que Jesus fosse o centro. E a minha pergunta para nós refletirmos nesse dia de Natal, no ano de 2020, um ano tão atípico, um ano tão diferente, com tantos desafios, é onde estão os homens e as mulheres desta geração que estão dispostos a entregar os seus planos, rasgar a sua agenda, para que os propósitos de Deus se cumpram em suas vidas. 2021 está às portas.
E o meu desejo é que você nessa noite reflita sobre esta palavra e decida entregar o ano de 2021 nas mãos do Senhor e dizer como disse Maria: eis-me aqui, cumpra-se em mim todo o propósito do Senhor, que assim seja. Mas uma coisa que nós percebemos que é muito interessante quando nós vamos lendo toda a história do anúncio do nascimento de Jesus e de tudo como tudo ocorreu, o começo do seu ministério, é que quando Deus encontrou Maria, quando aquele anjo encontrou José, ele não disse tudo a eles. Porque Deus ele não nos fala tudo que está no seu coração. Ele vai liberando os seus propósitos e os seus desejos à medida que nós vamos estando com o nosso coração pronto a receber aquilo. Existem muitas coisas que Deus vai nos falando em doses homeopáticas, à medida que nós vamos tendo maturidade para aceitar e para compreender. Quer ver só? Quando Deus avisou Maria que ela seria a mãe do Salvador, ele não falou tudo para ela. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Maria, ela poderia ter se preocupado muito com o que os outros pensariam a respeito dela. Imagina naquela época uma jovem grávida do Espírito Santo, grávida antes mesmo de se casar. Como isso seria possível ser aceito naquela época? Maria resolveu dizer sim, mesmo a custas da sua própria reputação, assim como José. Mas uma coisa que Maria não sabia é que quando Deus coloca um projeto nas nossas mãos, Ele mesmo se encarrega de ministrar isso, de compartilhar isso no coração das pessoas que estão mais perto. Olha só, o seu noivo, um anjo o encontrou e contou a notícia. Ela não precisou falar. Sua prima Isabel, quando ela foi encontrar, a sua prima já sabia que ela carregava o Senhor no ventre. Para aquelas pessoas que Deus sabe, que precisam saber, que são chaves dos projetos que Deus coloca no nosso coração. Deus mesmo se encarrega de contar essa notícia. Mas Maria não sabia. Talvez ela pensou que ela fosse julgada, que os parentes próximos atirassem pedras. Ela não contava que Deus já iria antecipar esse assunto para os seus parentes. Outra coisa que ela não sabia é que o filho dela não teria um berço, não teria um quarto, não teria uma hospedaria, nasceria num estábulo, de uma forma muito simples. Ela não sabia. Muitas vezes Deus nos fala algo sobre os seus projetos e nós vislumbramos algo magnífico e maravilhoso. E não sabemos muitas vezes que por trás disso existe uma simplicidade escondida que vai impactar o mundo. Maria não sabia que seria desse jeito, que seria de uma forma tão improvisada que seu filho nasceria. Ela não sabia. Tem coisas que Deus não fala tudo. Ela não sabia que seu filho teria que ser entregue e morrer na morte mais cruel da época, mais humilhante. Ela não sabia. Maria não sabia que ela teria que entregar o seu filho tão novo, com 33 anos, ao Senhor. Não, ela não sabia. A única certeza que Maria tinha é que ela tinha que obedecer. Ela tinha um chamado, ela tinha um projeto para gestar. Mas Maria e José não se assenhoraram desse projeto. O que eu acho mais interessante nessa história de Maria e José é que eles entenderam que o chamado deles era por um tempo específico. E quando o Senhor recolheu Jesus e o pediu de volta para morrer pelos nossos pecados, eles estavam prontos. Quando nós vemos o ministério de Jesus sendo gerado de uma forma pública, nós vemos cada vez mais José e Maria desaparecendo no cenário, porque eles não queriam estar à vista, eles eram dos bastidores. Deus está procurando homens e mulheres nesse tempo que não se assenhoram dos projetos de Deus, mas que cumprem a sua parte e saem de cena quando o Senhor decidir. Você lembra daquela história de Salomão, quando vem duas mulheres que tiveram filho na mesma época, falar para que Salomão decidisse de qual filho seria aquela criança que ainda estava viva? Uma das crianças havia morrido,
Havia um filho só, de duas mulheres que moravam juntas. E Salomão tinha que escolher qual era a verdadeira mãe da criança. E como foi que Salomão descobriu qual era a verdadeira mãe da criança? Salomão falou que pegaria uma faca e cortaria a criança ao meio e daria meia criança para cada um. A mãe verdadeira foi aquela que disse: não, pode dar para ela. A mãe verdadeira é aquela que não se assenhora daquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, mas prefere entregar. E quando Deus coloca um projeto nas nossas mãos, não se assenhore dele. Seja como José e Maria, esteja sempre disposto a entregar. É Natal porque Jesus disse sim. É Natal porque José e Maria disseram sim. Aleluia por isso. É Natal porque Jesus se deu por inteiro. E o que ele espera de mim e de você? Que nós também venhamos nos entregar e nos dar por inteiro. Que nessa noite a nossa oração seja a oração de Maria. Cumpra-se em mim, Senhor, o teu chamado. Agora eu queria convidar você a dar as mãos ali na sua casa, com a sua família, e nós fazermos uma oração de gratidão ao Senhor por ter nos guardado, por ter nos escondido nele nesse ano. Gratidão pela vida que nós temos. Enquanto há um cenário de tantas perdas, né? Nós podemos estar vivos. Então que nessa noite seja uma celebração da vida. Vamos orar? Você quer orar comigo? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pela eternidade que Jesus conquistou para nós. Deus, nós te agradecemos porque homens e mulheres resolveram dizer sim a um chamado de Deus. E por isso nós estamos hoje aqui falando dessa história, lembrando dessa história. Deus, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. 2020, um ano de tantos desafios, mas nós estamos aqui. Por isso nós queremos nos alegrar, nós queremos celebrar a vida, nós queremos celebrar as conquistas, Pai. E queremos abrir o nosso coração e dizer sim ao Senhor, para que 2021 se cumpra em nós o teu querer. Aleluia! Muito obrigada, que Deus abençoe você e a sua família. Tenha um Natal abençoado.